Veio trabalhar próximo ao aeroporto, as coisas foram se acontecendo, foram abrindo as portas, estudei 3 anos aviação. Como 3 anos Três antes de anos, passar no tudo? você primeiro estuda a primeira parte, que é, né, até aqueles que são amantes, né, da aviação já fica aí a dica. Você faz o piloto privado, que é a primeira parte, você estuda, faz a prova, né, na ANAC, na Agência de Aviação Civil, Como né, que regulamenta. tem um registro? Como Tem um que é feito? registro, chama-se CHT, Certificado de Habilitação Técnica. Uhum. E aí eu fui, né, busquei essa primeira parte, consegui, nessa época eu já tinha conseguido um emprego dentro do Aeroporto Internacional de Campo Grande, né, como nasci em Campo Grande, e estava lá trabalhando e fiquei mais próximo. No início eu trabalhava na madrugada, né, meu turno era da meia-noite até as 6 da manhã, Isso no aeroporto. no aeroporto. Tá. E aí eu estudava à noite, então eu chegava às 6 horas da manhã, dormia, né, até 1, 2 horas da tarde, ajudava com meu filho, que era pequeno na época, minha esposa trabalhando, então a gente revezava. Ela já trabalhava, nessa época, trabalhava até na APAI, na Educação Especial. E aí nós estávamos ali, né, juntos, e eu estudava à noite, ia estudar direto, saía da escola, né, da aviação, e ia direto para o aeroporto. E as coisas foram se abrindo. Depois eu passei pela segunda fase, né, estudei bastante, e durante esses estudos foram 3 anos de estudo teórico, né? Uhum. É uma parte muito importante. Mas Essa a primeira parte, fase eu posso pilotar de avião? a primeira fase, se você tiver um avião, você pode tirar, é igual você compra um carro, ou mesmo, vamos dar um exemplo só agora. Uhum. Você precisa comprar um carro para tirar É. a habilitação, mas esse aí, no caso, vamos supor, eu tenho uma profissão, né, um arquiteto, um engenheiro, tenho a necessidade de ter um avião e não quero contratar um piloto, eu mesmo quero pilotar, então você faz a primeira parte, né, voa visual, que tem um voo visual para o instrumento, que é o piloto privado, e você tira essa primeira parte, que a formação é 40 horas mais 8 meses de curso teórico. Primeiro os 8 meses, prova, depois as aulas práticas, voando, fazendo os exercícios em voo mesmo, depois você Bem legal esse tira exercício prático. o prático, depois vem um rapaz que vai te certificar, né, um instrutor que vai estar te avaliando para te habilitar. E aí você está pronto para a primeira parte, mas assim, com muita cautela. Né? Errar no exercício prático deve ser muito. Costumo dizer, né, você pode decolar, a decolagem é livre, né? Aham. O pouso é obrigatório. Acho que tudo um pouco na vida, quando você vai alçar voo, você tem que estar preparado para isso. E a segunda parte, como que é? A segunda parte eu estudei mais, aí é uma parte que eu precisei financiar na época, fiz um financiamento, é uma parte mais cara. Na época custou um valor considerável, né? E eu fiz essa segunda parte, 2 anos de estudo, né? Com provas teóricas, e aí mais 150 horas de voo. Aí você Caramba. fica habilitado como piloto comercial. E depois também tem mais uma prova que é piloto de linha aérea. Mas aí você só faz a prova teórica, e enquanto piloto comercial, que você já pode ser registrado, já pode trabalhar como piloto, você vai juntando ali um total de, depende da necessidade das companhias aéreas, né, de 500 a 1.500 horas para estar ali Exercendo buscando lá. uma vaga nas companhias aéreas, né? Uhum. E aí, só que no meu caso eu sonhava com aquilo, voltando um pouco, né? Ah, sim. Eu sonhava com aquilo, e eu fui buscar. Voei um tempo, eu tenho registrado mais de 400 horas de voo, né? Uhum. E aí a gente fala que tem mais umas horas por fora, que você está voando às vezes ali com um amigo, voando de copiloto, mas quem está registrando as horas é o colega, né? Uhum. Ou voando de saco, que a gente costuma dizer, esse termo feio, mas a gente fala voando de saco ali, fazendo um voo ali com o colega, mas o colega tá pilotando, tá em comando, que a gente fala piloto em comando. E eu sonhei com isso, e 2016, até 2016, meados de 2017, eu formei em 2014 como piloto comercial de avião. 2014 para 2015 saiu minha CHT. Uhum. A primeira parte voei aqui, a segunda voei em Minas, conheci bem Minas por cima, né? Fantástico, né? Você tá ali. Isso é incrível, cara. Muito incrível. Então, quando eu cheguei, comecei a voar para alguns empresários, fazendeiros, né, latifundiários, e fui até meados de 2017. Então aí começa a cair um pouco, né, a minha esposa mais uma vez, minha heroína, né, ela buscando sempre aquela
né, o meu bem-estar ali, está me incentivando, ver que o negócio começa a cair, o país passa por uma crise em 2016, 2017 começa a ficar difícil, para renovar essas carteiras, como você está falando, é muito caro, né? Uhum. E aí a gente começa então, né, a buscar um plano B. Na verdade, eu não sei nem classificar se era o C, se era o plano C, Você D. já tava E analfabeto falou já. assim, exato. E falou assim, você se deu tão bem, né, na parte de meteorologia. Tinha um grande professor, Marcos Batista, né, que era um cara meteorologista da aeronáutica, foi o qual me deu aula de meteorologia. Eu gostei muito e dava ajuda para alguns amigos que não conseguiam passar na prova. Você gostou tanto dessa parte da navegação aérea, espaço aéreo? Então vem, a geografia tem essa parte, geografia física, né, na época ela me falando, vem para essa área, vamos fazer geografia. Aí então ela me matricula Hum. e eu venho fazer, então venho cursar geografia, me formando em 2019. Cara, 2018 para 2019. você deu uma volta muito grande. Muito grande. E aí eu Gigantesca. sei, aí na primeira prova dos processos seletivos que eu faço, eu fui bem, não esperava, não, a cabeça estava fresca, tinha acabado de me formar, então estava com os conteúdos na cabeça, algumas leis da parte da educação, né, as Uhum. partes pedagógicas, os maiores pensadores, né, ali da educação, então faço a prova e vou bem, né, Meu assim, Deus. vou, mas aí eu acerto 23 questões de 30. Foi uma Caramba. prova em 2020 que foi muito difícil. E aí eu esqueço de colocar uma assinatura, transcrever uma assinatura que tinha na prova para validar o meu gabarito para o gabarito. Não conseguiu. Não consegui. Fico Meu parado Deus. novamente, me sinto ali sozinho. Foi quando um professor amigo meu falou, olha, vai ter um concurso lá em Chapadão do Sul. Eu falei, Ah, aonde fica Chapadão do Sul? Aí depois fui lá no mapa, né? Fui me conhecer, localizar né? e minha esposa falou, você vai fazer. Nós vamos fazer. Né? Nessa época ela já havia conquistado uma outra, né, faculdade, já havia cursado outra faculdade que é de arte, então ela é pedagoga e professora de arte. E aí ela fala para mim, você vai fazer os concursos que aparecer. E aí no primeiro concurso que eu faço, Você eu consegue. passei, consigo, demorou 2 anos para ser chamado, que foi 2020, logo veio a pandemia, houve um atraso na vida, né? Um atraso, não parou a vida de todo mundo, tivemos que aprender a viver de novo. E aqui estou, né? Chapadão do Sul me abraçou. E aí, em 2019, como eu te falei lá, eu me formo, né, lá atrás, eu também começo a dar aula lá, né? Só Uhum. pulei essa parte. Mas eu começo a dar aula lá, dei aula no estado lá, dei aula no município, né? Mas assim, mesmo formado, eu dei uma aula ali 1 ano presencial, veio a pandemia, demos aula. Fiquei sem aula em 2020 por não ter passado. Né? Fiquei um Uhum. tempo da pandemia parado e depois, quando a pandemia vai acabando, eu volto a dar aula, consigo aulas no município. E agora, né? E aí, 2022 eu consigo ser chamado aqui, né? Fui chamado.